paz do Senhor a todos, estamos aí continuando com esse vídeo, a parte 2. Hoje acabou antes até do tempo, embora foi bom, até acabou 5 minutos antes, mas nós vamos continuar, nós que tínhamos parado no tópico de número 3. Só voltando, a lição juvenis, o que vem por aí, a parte 1 nós comentamos a respeito das Escrituras, dão testemunho sobre a segunda vinda do Senhor, e foram citadas algumas coisas aqui da lição de Escola Bíblica Dominical. O tópico 2, os sinais da sua vinda, tudo que anda ocorrendo no mundo hoje, a corrupção, homens escarnecedores, guerras, fomes, pestes, terremotos e tantas coisas que têm ocorrido. E o retorno e reorganização do Estado de Israel. Nesse período que postei o primeiro vídeo, a primeira parte, estávamos aí num culto abençoado também, Embaixadores de Cristo, um abraço para todos aí, vindo Davi Silva cantando lá, benção, e voltamos aqui para a gravação da segunda parte, quase meia-noite, e vai ser postado na quinta-feira de manhã, essa segunda parte está sendo postado na quinta-feira. Lembrando que na descrição lá é o vídeo do nosso irmão Márcio Mainardes, tá bom? Então vai estar lá. Bem, agora entramos no tópico 3. O tópico 3 que nós começamos falando a respeito do arrebatamento. O tópico 3 que diz aqui sobre esse rapto, essa remoção de modo súbito, capturado, arrancado à força, que fala a respeito desse arrebatamento que muitos não acreditam. E como eu citei, que existem várias formas de pensamento aqui a respeito do arrebatamento da igreja. Mas nós que somos pré-milenistas, dispensacionalistas, nós acreditamos da seguinte forma aqui, arrebatamento da igreja. O arrebatamento ocorrerá em um momento inesperado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 2. O arrebatamento fala aqui também. Jesus voltará para a igreja. Também, os crentes serão levados à presença de Deus. Depois, 1 Coríntios 15, 52, os crentes experimentarão o arrebatamento. Mais um aqui. Não há menção de batalha com Satanás em relação ao arrebatamento. Não há menção de julgamento em relação ao arrebatamento. E o arrebatamento é um mistério. 1 Coríntios capítulo 5, 15, versículo 51. Depois do arrebatamento tem a volta de Jesus à terra, mas esse já fica para uma outra lição. Nós citamos aqui também o amilenismo e pós-milenismo, que vai estar no... Como que é o nome lá, Matheus Felipe? No slide. Nossa, meia-noite e pouco dá isso mesmo. E também pré-milenismo histórico. Mas nós somos, o que nós acreditamos, pré-milenismo dispensacionalista, tá? E somos pré-tribulacionistas também. São algumas formas de pensamento e você consegue ver tudo isso nesse livro aqui, Guia Profético para o Fim dos Tempos, da CPAD. Muito legal, com Timothy Paul Jones. Esse livro aqui é muito legal e ele vai falar algumas coisas do dispensacionalismo e tal, para você professor e para você aluno também, que gosta de uma boa leitura, tá bom? Vamos lá então no tópico 3, continuando. A palavra parousia, que a gente tinha comentado a respeito dessa palavra, ela tem um significado, termo técnico aqui, que é a presença, a vinda, chegada, advento. O termo traz a ideia de volta futura e visível de Jesus. A ressurreição dos mortos, julgamento final, estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus. Então daí que o comentarista até cita que é mais fácil falar sobre a parousia de Cristo do que traduzir todas as implicações dessa palavra. Tá? Mas o que nós estamos tratando aqui, o que nós estamos usando, trata então da presença de Cristo na terra com a sua igreja. Tá. No Novo Testamento temos o testemunho de sua volta pelo próprio Jesus.
pelos varões vestidos de branco e pelos apóstolos de Cristo, onde é mencionado que o nosso Senhor voltará pessoalmente. Aí a gente citou no finalzinho do outro vídeo, inesperadamente, repentinamente, na glória de seu Pai e seus anjos, e triunfantemente. Então nós vemos tudo isso aqui no tópico de número 3. Aí nós lembramos do pessoal aí do Testemunho de Jeová, o pessoal que acorda, o pessoal domingo de manhã, e não para na escola dominical, mas para evangelizar, bate lá para casa, lá, domingo de manhã, mas o Testemunho de Jeová que eles dizem que ninguém vai para o céu. Essa é a ideia deles. Aí a gente dá uma olhadinha no Evangelho de João, no capítulo número 14, interessante que eles falam que ninguém vai para o céu, e então eles acreditam dessa forma, muito mais coisa aí, né? Muito mais coisa, nós vamos estudar os 144 mil, eles têm uma ideia também, muita coisa, tá? O Evangelho de João, capítulo 14, do versículo de número 1 ao 3, é uma resposta até para os testemunhos de Jeová, que falam que ninguém vai para o céu. Então, olha o que diz. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, ó o arrebatamento aí, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então, aqui é interessante quando ele fala, virei outra vez, e quando Paulo fala para o pessoal lá da Tessalônica, dos Tessalonicenses aqui, para a carta de Tessalonicenses, quando ele diz assim, do versículo 13 ao versículo 18 aqui da lição, ele diz assim que digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não procederemos dos que dormem. E daí, ele continua no texto falando aqui, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nesse texto, desde o versículo 13 até o versículo 18, aqui no qual mostra a lição aqui, é interessante que fala de Jesus aqui, no versículo 14, que assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele a volta de Jesus. Mas também esse arrebatamento, quando a gente lê no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, nós vemos muito claro a respeito desse arrebatamento. Nós observamos isso. E daí nós vemos também, na continuação aqui, que os testemunhos de Jeová, eles não creem, eles não acreditam dessa forma, eles não acreditam que alguém vai morar no céu. E aí nós vemos o Evangelho de João, no capítulo 14, realmente aqui mostrando isso. Daí nós vemos mais, na glória do seu Pai e seus anjos, triunfantemente, os varões de branco, quando da ascensão de Cristo nos céus, testificaram que a sua vinda seria pessoal, corporal e visível, e tudo de forma repentina. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Se Jesus Cristo veio uma vez em forma de servo, da próxima vez ele virá como juiz de toda a humanidade. Aí vai ser citado em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 3, e também no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Vamos ver aqui, já estamos em João, para observarmos o que ele vai falar a respeito do texto aqui. João 5, versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, ele vai vir como juiz também. Só que o interessante aqui fala
dessa voz que ouvirão. Essa voz que ouvirão que faz me lembrar do alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Muito legal esse texto aqui. Tópico de número 4. O tópico de número 4, ele fala aqui dos mortos e vivos surgindo para uma nova vida. Quando Jesus retornar para buscar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui nós até observamos, quando Paulo fala para o povo lá de Tessalônica, eles tinham medo que quem morresse já não estava salvo. Mas nós vemos aqui, primeiramente, dado a honra para os mortos primeiro. Então os mortos eles ouvirão, ressuscitarão, aí nós os vivos também seremos transformados, iremos de encontro com o Senhor Jesus. Então é muito interessante observarmos isso, muito interessante essa situação aqui. E aí ressuscitarão primeiro incorruptíveis, então o corpo corruptível, que é o corpo aí que desfaz, que sente dor, que sente cansaço, e transformado em um corpo glorioso, incorruptível. Como já sabemos, a ressurreição dentre os mortos é a doutrina da esperança cristã. Então, Jesus ele é o primogênito que ressuscitou. E se nós não acreditarmos na ressurreição, então nós não acreditamos em nada, porque Jesus já provou isso e nos prometeu isso também. Para combater as dúvidas quanto à ressurreição, Paulo dedicou um espaço, vamos ver o que diz aqui a lição, de sua primeira epístola aos Coríntios, a fim de lembrar que a falta de fé nessa doutrina é tão grave que pode resultar em descrédito na própria mensagem do Evangelho. Pois se Cristo não ressuscitou, ainda estamos imersos em pecado. Ele cita aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 e o versículo 19. Mas o interessante aqui é que se nós não acreditarmos, então, se Cristo não ressuscitou, então cai em descrédito todo o Evangelho. Porque nós precisamos acreditar, nós devemos acreditar. Olha o que diz, capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 19. Vamos ver o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 ao versículo 19. Resolveu grudar a minha página aqui. Imagine. Meia-noite e pouco acontece cada coisa, né? Versículo 14 ao versículo 19 diz assim: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então não tem como, viu, Matheus? Se Cristo ressuscitou, que nós acreditamos que ressuscitou, aí os mortos também ressuscitarão. Se acreditarmos que Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitarão, e toda a nossa fé e o Evangelho daí seria uma farsa. Então, Cristo ressuscitou. E ele diz aqui, as primícias dos que dormem. Então, se ele é as primícias, ele ressuscitou, nós também, os mortos, quando esse arrebatamento, já estamos vivos. Mas os mortos ressuscitarão. E nós, os vivos, subiremos também. Quer os ímpios e os materialistas creiam ou não, o corpo dos salvos que estiverem mortos, por ocasião da vinda de Cristo, serão ressuscitados. Mas os que estiverem vivos, serão seus corpos transformados. Então, os crentes lá de Corinto, né? A carta aos Coríntios, lá de Corinto, na cultura grega, eles eram influenciados aqui, até diz aqui que acreditavam que o corpo fosse um cárcere da alma, que o corpo ele prendia ali a alma, que a alma estava presa nesse corpo aqui, nesse corpo cheio de defeitos, cheio de pecado e tal, e esse corpo aqui era uma coisa ruim, a alma estava presa dentro dele. Aí Paulo, então,
ele vai pregar justamente em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 19, ele diz, pelo menos vou ler um versículo aqui: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também é Cristo não ressuscitou, e daí continua repetindo do 14 ao 19 tudo aquilo que eu já li para vocês. Então ele prega para o povo lá de Corinto, povo que acreditava que o corpo era um cárcere para a alma. Então ele estava ensinando os gregos ali, explicando que Jesus tinha ressuscitado e que também isso nos alcançaria, todos aqueles que servem ao Senhor. Vamos ver o que mais diz aqui. E que o cárcere da alma não faria sentido libertar-se desse cárcere e retornar para outro corpo, mesmo que esse corpo fosse transformado conforme a ressurreição e continuar como uma alma aprisionada. A eles, Paulo ensina que os salvos que permanecerem vivos quando a vinda de Cristo terão seus corpos transformados, afirma a palavra de Deus no momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52. Aí nós já sabemos que é um processo tal, que vamos encontrar nos ares com Jesus. Os mortos ressuscitarão primeiro, nós em seguida subiremos com os corpos transformados e nos encontraremos com Jesus, que nos levará com Ele. Depois Ele vai retornar. Aí sim, Ele retorna, aí Ele vai reinar aqui sobre a terra e no milênio, e outras lições a gente vai explicar para vocês em outras aulas aí. A vida do crente não teria nenhum significado sob o ponto de vista da esperança se não fosse a promessa e a espera confiante da vinda de Cristo. Então, que eu e você possamos buscar a presença do Senhor, possamos adorar ao Senhor, e esse finalzinho de vídeo aí, para que você venha meditar, para que você venha buscar a palavra do Senhor cada vez mais, para que você venha se preparar, estar preparado mesmo na presença do Senhor, porque Ele virá buscar. Ele virá buscar a mim, a você, ao Mateus, a todos aí, a igreja. Então nós devemos estar preparados. Nós não sabemos o dia de amanhã, que a gente possa, quando deitar a nossa cabeça no travesseiro, dormir, sabendo que poderemos ser transformados e levados com Cristo aí. Ou se morrermos, também um dia Ele virá buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. A próxima lição, nós vamos falar sobre a importância da nação de Israel. Ela fecha com isso que a Bíblia ensina de maneira clara a respeito da vinda de Cristo e do arrebatamento da igreja. Essa é a grande esperança cristã. Então, essa é a minha esperança, a tua esperança, que a gente possa buscar a presença do Senhor a todo momento. Fica com esse finalzinho, esse louvor aí com Davi Silva, e que possamos adorar o Senhor a todo momento. E queria deixar bem claro para você, curta lá, divulgue o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, nos ajude aí, para que a gente possa ter certeza que as aulas estão servindo para você, se estão te ajudando mesmo ou não, se devemos continuar gravando ou não essas aulas para você. Então eu lhe peço, em nome de Jesus, que você comenta, curta, fala alguma coisa aí, para que a gente venha ter certeza que essas aulas estão realmente te ajudando pelo menos um pouco aí, para que você venha fazer o melhor. E a vida do crente não teria nenhum significado sob o ponto de vista da esperança, se não fosse a promessa e a espera confiante na vinda de Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida, fique na paz do Senhor e adorando ao Senhor. E aproveitando, quantos minutos nós temos aí? Quanto? Só foi 9? Ou tem 9? Tem 9 só? Então, eu vou aproveitar, como nessa segunda aula tem tempo, eu vou aproveitar e orar para você aí enquanto toca esse louvor aí. Deus, a vida dos teus filhos, Pai. Todos, Pai, que estão nos ouvindo, todos os alunos, todos os professores,
Abençoa a vida de cada um no nome de Jesus Cristo. Lembro-me agora também da irmã Elizabeth do Rio de Janeiro. Lembro-me da irmã Raimunda também. Que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos sobre a vida delas, a vida da irmã Alcilene também. E cada um, Senhor, daqueles que têm entrado em contato comigo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, todos que o Senhor venha abençoar grandemente cada vez mais, a vida do presbítero Márcio Mainardes também, a vida da irmã Janice, do pastor Caramuru, que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles, todos aqueles que estão acompanhando o canal, Pai, todos aqueles que buscam a presença do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha fazer grandes coisas, Pai, na vida deles, Pai. Derrama do Teu poder, derrama da Tua presença sobre a vida de cada um, Senhor querido. Que essas aulas elas possam vir de encontro a cada coração, que realmente possa valer a pena para cada vida que está me ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus que eu te peço, Pai, e te agradeço, confio e espero em Ti, Pai. Que tudo seja para a Tua honra e glória, meu Deus eterno e maravilhoso. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, dá um like aí, tá?